Agora, se vai ter golpe, ó, que eu escrevi na minha última coluna na Folha de São Paulo o seguinte: eu acho que as condições, eu sempre que olhar para as condições objetivas, para as condições subjetivas, vamos colocar dessa maneira. Condições subjetivas, acho que até há vontade, há o ímpeto, né, de dar um golpe. Agora, não sei se as condições objetivas, pensando que na realidade brasileira, pensando nas condições externas, se há a possibilidade de ter um golpe. Mas o que se desenha no horizonte é uma tentativa de tumultuar o processo eleitoral brasileiro, né, de tumultuar o futuro político do Brasil. O Bolsonaro é um golpe. Ele é o golpe nosso de cada dia. Sim. Tem que conviver com um presidente que fala as coisas que faz as coisas que faz, com o entorno, tem que conviver com orçamento secreto. Isso é um golpe nosso de cada dia. O Brasil é um pouquinho, né, de democracia, bem pouquinho, cercado de golpe por todos os lados. A história do Brasil é história de golpe, golpe atrás de golpe, golpe atrás de golpe. Não, a gente não lidando com as questões traumáticas da nossa história. Então, eu acho que esse é um ponto. Ou seja, a gente precisa começar a projetar. Quando eu falo de projetar, a gente precisa começar a pensar o que pode ser o futuro do Brasil para além de nós que estamos aqui, tá? Eu tenho falado muito. Quando eu estava falando dos mortos na pandemia, eu disse, nós temos um país com 700 mil pessoas, né, e que isso é um trauma violentíssimo. E como seria lidar com o trauma? Primeiro, responsabilizando as pessoas que foram, né, as principais, os artífices dessa mortandade. As pessoas têm que ser responsabilizadas. E não é só para punir as pessoas, é para dar um recado para as gerações futuras. E nós precisamos homenagear, nós precisamos ter um monumento para lembrar todos os dias dessas pessoas que morreram. Senão, se a gente não lida com isso, a gente não vai ter futuro. Não tem futuro possível se a gente não respeita quem não respeita a morte, quem não respeita aqueles que tombaram antes de nós, para que nós pudéssemos estar aqui. Nós não respeitamos a vida. Não existe respeito à vida se não existe respeito e ritualização da morte. Então o Brasil, por quê? Porque se você não ritualiza, não tem morte, a gente não morre, não tem luto. Se não tem luto, não tem luta, não tem superação, a gente não supera os problemas, os dramas, né, as tragédias da história do Brasil. Então é nesse sentido que eu penso que o nosso grande projeto agora é um projeto que tem que olhar para o nosso passado, tem que lidar com as questões do nosso presente, porque senão a gente inviabiliza o futuro, né? Ou seja, fome, desigualdade, racismo, a gente tem que lidar com isso, mas pensando na possibilidade de a gente construir um país novo para frente, olhar para frente. E quando você me fala assim, puxa, tudo é cálculo eleitoral, por que a gente fica sendo no cálculo eleitoral? Porque a gente fica hipostasiado no presente. A gente tem que olhar o presente para poder projetar o futuro, olhar o que vai ser o Brasil daqui a alguns anos. Sem isso não tem possibilidade, meu cara. Não tem possibilidade. E eu não estou falando aqui, isso é uma viagem e tal. Essa é a viagem da vida. Se a gente não fizer isso, a gente está lascado, como diz o Gil do Vigor, né? Está lascado, cara. Porque não tem possibilidade, não tem como ir para frente. Né? Se a gente não pensar, a dimensão do que nós somos hoje, ela tá naquilo que a gente pretende ser, aquilo que a gente pretende para as duas pessoas, as gerações que virão. Não tem saída. Então, fazer política é pensar nessas dimensões.